Então, boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde. Diga o nome completo, por favor. Juliana Cordeiro da Silva. A senhora é delegada de polícia, correto? Correto. Certo. A senhora é parente, amiga, inimiga da senhora Rosana Ortiz Sawick, Claudinei Freitas de Lima, ou então da vítima Raimundo dos Santos Farias? Não. Então, como testemunha, a senhora fica compromissada a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Aqui nós estamos no Tribunal do Júri, tratando do óbito do Raimundo dos Santos Farias. Vou pedir para a senhora relatar, que a senhora se lembra dessa ocorrência, e na sequência, Ministério Público, Defesa e jurados aprofundam com mais perguntas. Então, por favor, passo a palavra à senhora. Perfeito. Bom, na época dos fatos, eu era delegada de Canas de Abreu, a gente recebeu a informação de que teria ocorrido um homicídio aí na cidade. De pronto, eu e o agente de polícia judiciária, o Luiz, a gente se deslocou até o local ali onde teria ocorrido o homicídio. Chegando na casa, a polícia militar já estava no local, fazendo ali a segurança do local. A Rosana já estava ali do lado de fora, quando eu cheguei junto com o agente de polícia judiciária, o Luiz. Ela estava com um forte cheiro de álcool, como se tivesse bebido muito na noite passada, e eu fui conversar com ela, porque até então a gente não podia adentrar na casa, a perícia ainda não tinha liberado, não tinha chegado no local, então a polícia militar estava ali cuidando do perímetro, e a gente só entrou, viu ali o corpo, mas a gente não podia acessar toda a casa. Então eu conversei com a Rosana ali do lado de fora, eu mesma conversei com ela, até para entender o que tinha acontecido, para a gente iniciar as diligências ali referente a esse homicídio. Ela disse para mim que ela tinha ido dormir na noite anterior e que a vítima tinha ficado bebendo com tal de Claudinei Boi. E ela falou que ela foi dormir, estava tudo certo, acordou às 6 da manhã, não ouviu nada à noite, acordou às 6 da manhã para esquentar água, para fazer café ou chimarrão, não me recordo, e que quando ela levantou, que ela foi chamar ele, ela vislumbrou ali, que ele estava morto, e isso era 6 da manhã, ela saiu e ficou na casa de vizinhos até a polícia militar chegar. Essa foi a primeira versão ali que ela deu. Só que enquanto a gente estava ali aguardando a perícia, eu vi que a porta da casa estava caída, como se tivesse sido arrombada. Voltei a perguntar para ela, até porque ela estava ali, enfim, constava como esposa, a gente não fica ali, falando com a pessoa. Mas com a porta estava arrombada, ela disse que não tinha ouvido nada, eu voltei a falar com ela. Falei, Rosana, você não ouviu nada? Briga, porque a porta está caída aqui. E de início, ela tinha falado para mim que não tinha ouvido nada, que os dois tinham ficado bebendo e que ela não tinha ficado bebendo com eles, embora ela estivesse exalando cheiro de álcool. Ela disse primeiro que não tinha ouvido nada, não tinha ficado bebendo e tinha ido dormir. Nessa segunda vez que eu perguntei, porque eu vi a porta já caída, ela começou a falar que, não, eu escutei um barulho, lá pelas 3, 4 da manhã. Eu falei, mas você levantou para ver o que era, considerando que os dois estavam bebendo aqui? Ela falou, não, eu não levantei ver, eu continuei lá deitada. Aí, passado um pouco de tempo, o Pedro, acho que o Pedro já estava no local, que é um parente aí não me recordo se da Rosana, acho que ele é marido da filha da Rosana, agora não me recordo. O Pedro mencionou ali que ele que teria acionado a polícia militar às 10 da manhã, E que quando ele chegou na casa, ela estava ali, ela tinha me dito que ela estava nos vizinhos. Então, eu voltei de novo e perguntei, Rosana, aconteceu alguma coisa aqui, você escutou alguma coisa, está com medo de falar? Que aí mencionaram pra gente que ela tinha uma relação ali de extraconjugal com o Claudinei. Aí voltei a perguntar para ela já apresentou outra versão. Ela me disse assim, não, é que na hora que eu acordei de manhã, às 6 da manhã, o Claudinei Boi estava aqui na frente e ele me disse que tinha matado a vítima. Então ali ela já imputou uma autoria. Então, considerando que o Pedro estava ali no local e mencionou que morava com o Claudinei Boi, ele disse que o Claudinei Boi teria passado a noite fora, que havia chegado de manhã em casa, e falou para ele, quando foi no mercado por volta das 10 da manhã, disse que estava na casa bebendo com a vítima e com a Rosana, que os dois tinham começado a brigar, e por conta dessa discussão, a Rosana tinha arranhado o pescoço da vítima, e aí ele não queria se meter e foi embora, e que ela tinha matado. Essa foi a versão que ele deu para o Pedro, que ele tinha matado a vítima. Ainda o Pedro disse que falou assim, mas como que um arranhão vai matar de uma mulher? Ele, não sei, matou. Então ele teria se deslocado com o Pedro, até o local do crime. O Pedro
chegou no local e a Rosana estava dentro da casa, o que ia contra toda a versão que ela tinha dado, que estava na vizinhança. Estava do lado do corpo quando o Pedro chegou no local. Então, ele acionou a polícia militar acionou a polícia civil, foi quando fomos. Então, diante dessa situação, a gente foi até o Claudinei Boi, né? Eu e o agente de polícia judiciária, chegando juntamente com o Pedro, que autorizou que a gente fosse lá na casa, né? Morava junto com o Claudinei. Chegando no local, o Claudinei estava em frente à casa, fumando cigarro, sentado, e ele estava com o uniforme do trabalho, que chamou a atenção do Luiz, que é o nosso agente. Ele já perguntou para ele já de pronto, né, o que ele estava fazendo com o uniforme, porque domingo aquela empresa não abria. E aí ele se enrolou, eu não lembro o que ele disse, mas a gente foi ali para perguntar o que aconteceu, intimar todos para irem até a delegacia, para que a gente tentasse esclarecer ali o que aconteceu. Ele totalmente reativo, o Claudinei já começou a falar assim, vocês vão ter que provar que eu matei ele, vocês não são a polícia, vocês têm que provar de forma bem intimidatória, inclusive. Estávamos só em 2 policiais. Então a gente só pediu ele que acompanhasse até a delegacia, para que a gente ouvisse todos, para entender o que aconteceu. Foi o que foi feito. Foi levado todo mundo para a delegacia, né? Foi feita ali a oitiva do Pedro, da mulher dele, que eu não me recordo o nome, né? E por fim, enquanto eu fazia oitiva, os policiais estavam na rua em busca de câmeras de segurança, e a gente encontrou, né, uma câmera perto da casa que mostrava, salvo engano, o Claudinei chegando com uma roupa que não era a roupa do uniforme que ele estava de manhã. Ele trocou a roupa em casa, né, provavelmente porque, né, para tentar esconder alguma coisa, e a gente verificou que realmente ele tinha ido para casa, que ele correu. Eu lembro que tem imagens de câmera de segurança dele nos entornos. Então a gente ouviu o Pedro acabou contando, tanto o Pedro quanto a esposa, uma situação completamente estranha envolvendo a vítima, autor, né, os autores, a Rosana também. Eles mantinham ali, ela mantinha uma relação extraconjugal com o Claudinei, e parece que a vítima sabia, tinha conhecimento, mas ele era um senhor de idade, né? Inclusive ele sofreu violência doméstica por parte da Rosana poucos meses antes, né? Ela jogou água quente no rosto dele. Foi uma situação que, inclusive, eu relatei esse inquérito e subi para o Ministério Público, que ela teria jogado água quente nele. Tinha um vídeo dela com uma faca ameaçando ele. Então ele vivia numa situação ali de violência doméstica, ele era um idoso. E aí, pelo relato do Pedro e da filha, eles tinham uma relação extraconjugal, Rosana e Claudinei, do qual a vítima sabia, e dormiam até juntos na mesma cama, né? Durante ali o interrogatório da Rosana, ela novamente, cada hora apresenta uma versão. A versão dela é de que ela acordou de manhã às 6 e foi esquentar água, ele não estava, ela foi nos vizinhos. A gente ouviu os vizinhos disseram que ela não foi às 6 da manhã em busca de ninguém. Ela só foi às 10 depois que o Pedro chegou na casa e encontrou ela lá. Então foi aí que ela saiu. Até então ela ficou desde as 6 da manhã até o horário que a polícia chegou, sem acionar a polícia, e do lado do corpo, quando o Pedro chegou. E isso, as testemunhas mesmo ali comprovam isso. E eu ouvi do Claudinei, ele confessou ali que matou a vítima. Ele, inclusive, indicou para os policiais onde que ele havia deixado o instrumento do crime, e também a roupa que ele tentou queimar para tentar se livrar dos vestígios. E isso foi tudo coletado no mesmo dia da prisão dos dois. O Claudinei apresenta versões que a gente não consegue entender. Ora ele fala que deu um golpe assim, ora ele fala que, né, o motivo que bateu, a vítima estava pelada quando a gente chegou no local do crime, uma coisa que até agora a gente não consegue entender o que aconteceu, porque os dois que estavam ali, cada hora dão uma versão da situação. E uma coisa que é importante frisar, a Rosana, quando eu cheguei, ela já arrumou de desculpa, falando assim, não, mas eu não ouvi nada porque eu não moro com ele, eu moro nos fundos. E eu imaginei que ela estivesse falando de uma casa nos fundos. Quando a perícia liberou o local que eu entrei, o quarto em que a Rosana dorme é do lado da sala onde a vítima foi morta. E é uma casa de madeira, uma casa muito simples, e é só uma porta que ela mesma colocou ali alguma coisa para segurar, que separa o local onde a vítima estava caída com o quarto dela. Então é meio inverossímil essa versão dela de que não ouviu um crime tão violento que aconteceu do lado dela ali, e ela fala que não ouviu nada, mas era uma parede. Inclusive eu gravei isso e juntei nos autos para mostrar a parede de madeira, uma divisória que separa o quarto da Rosana onde a vítima foi morta ali. E o Claudinei ora fala que ela viu, ora fala que ela não viu, inclusive fora ali do vídeo, né? Porque a gente não ouve o autor fora ali, a gente não conversou com ele, ela foi só no local para entender, depois a gente não falou mais com ela,
né? Até para garantir ele direito ao silêncio, caso ela fosse uma autora. E ali, quando a gente conversou com ele fora do vídeo, várias vezes, quando a gente estava levando ele para a cela, ele falava coisas, assim, completamente contraditórias e né, que eu nem me recordo agora, mas até agora não deu para entender exatamente o que aconteceu, porque os dois ficam apresentando versões completamente dispares ali do que realmente aconteceu ali na casa. Por enquanto é isso que eu me lembro. Obrigado, doutora. Doutora Camila. Obrigada, Excelência. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo? Tá me ouvindo? Tô sim. Tá. Uhum. Doutora, quando a senhora disse que chegou ali, né, na casa, a Rosana estava sozinha? Tinha mais alguém lá? Estavam os familiares da vítima, mas eles estavam na frente do portão e ela estava para dentro do portão. Ela estava sentada, querendo cigarro, pediu para mim, pedindo ali cigarro, então ela estava na frente da casa, mas para dentro do portão, e a família para fora do portão. Uhum. E a doutora consegue se lembrar qual que era o estado emocional dela? Porque, afinal de contas, né, o marido estava morto dentro da casa, ela estava chorando, desesperada, nervosa. Como ela estava? Ela estava calma, exalando muito cheiro de álcool, extremamente calma e só estava preocupada com fumar. Ela só perguntava de cigarro. Eu perguntando para ela ali, mas onde o Claudinei mora? E ela, posso fumar? Eu quero fumar, toda hora falando de cigarro. Uhum. Em algum momento, ela falou para a senhora ou para a equipe ali que deu atendimento que ela estava com medo, que ela não podia falar porque ela estava com medo do boi, medo que ele fizesse alguma coisa para ela? Ali no local, não. Ela estava totalmente calma, só falou que era que ela acordou de manhã e ele falou que tinha matado. Eu acho que no interrogatório dela, que ela alegou alguma coisa que o Claudinei batia nela, agora eu não me lembro. Mas isso foi depois. Ali no local, ela estava calma, não falou nada relacionado ali que ela estava com medo, até porque eu perguntei para ela, como ela estava mudando muito de versão, eu falei, você está com medo de alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Ela, não, é que daí ela veio contar, né? Mas eu saí de manhã, ele estava aqui na frente e falou que matou. Mas te ameaçou? Não, ele falou para mim que matou e foi embora. Aí eu fui pedir ajuda dos vizinhos. Então ali ela não falou nada, essa versão aí de que ele bateu ou batia nela, algo nesse sentido foi só no interrogatório. Uhum. E ali na hora ela também não falou, o Raimundo estava me batendo e alguém veio me salvar. Não, ela não falou isso daí foi depois. Uhum. Ela não soube explicar a porta arrombada ou não foi perguntado para ela naquele dia, naquele momento ali? Ela não foi explicar o que, doutora? Desculpa, cortou. A porta arrombada, ela soube explicar? Não, primeiro ela falou que não tinha escutado nada. Uhum. Aí quando eu perguntei a segunda vez, ela falou, ouvi, mas não levantei ver. Ah, tá. Uhum. Só um pouquinho, doutora. Perfeito. Ela falou o que ela ficou fazendo, que ela falou que ela não viu, não ouviu, ela falou que ela estava dormindo, o que ela estava fazendo? Ela fala, inclusive isso chama muita atenção, porque ela fala que ele chegou cedo lá na casa, que ela foi lá, conversou com eles um pouco, não bebeu, e foi lá pro quartinho dela. Só que o quartinho é do lado ali, e ela falou que foi deitar super cedo. E, segundo ela, acho que ele tinha chegado, ela falou que ele chegou 8, 9 horas, agora não me lembro, ela disse que ela fez alguma coisa pro Raimundo e foi dormir. E eles viraram a noite ali e ela não escutou nada, não viu nada, não escutou batida, discussão, a porta, só depois que ela falou para mim que... E cada vez que ela fala do horário que a porta caiu, ela falava um horário. Acho que foi 2. Ah, não, acho que foi 3. Ah, não, foi 4. Toda hora ela falava uma versão diferente. E ela explicou por que a vítima estava nua? Não. Não soube explicar. E o Claudinei acho que falou alguma coisa. Não me recordo o que, mas o Claudinei tentou explicar ali o porquê. Acho que ele falou que a vítima queria fazer sexo com ela e ele foi tentar interferir. Eu não me recordo agora. Mas o Claudinei falou, ela, nada. Tá. Doutora, ela falou se ela ficou dormindo na cama, onde que ela estava dormindo, enquanto ela ficou naquele quarto dela ali? Ai, perfeito. Teve isso também. Ela falou pra gente que estava dormindo lá, só que quando a gente entrou lá no quarto dela, a cama estava cheia de coisa, não parecia que alguém tinha dormido ali, sabe?
tava cheio de entulho, de coisa, assim. Eu falei, mas você dorme aqui? Como que você dorme aqui? Ela, não, eu durmo aqui. Mas assim, tinha um monte de coisa, não parecia que alguém tinha dormido, não era uma cama de quem acordou de manhã, tirou a coberta e levantou. A cama estava toda virada, cheia de coisa em cima. Não tinha colchão, né, doutora, nessa cama? Eu não lembro, mas eu acho que o agente Luiz vai lembrar disso. Agora eu não me recordo, doutora, me perdoe. Não, sem problema. A senhora se lembra de uma versão do Claudinei de que ele teria, de que havia uma relação entre os três ali, que os três estavam juntos? Isso, ele falou que eles tinham uma relação ali, os três, que ele levava bebida para a vítima ali, aí a vítima ficava bêbada, daí ele ficava com a Rosana, que dormiam na mesma cama e que às vezes a vítima participava do ato ali. Ele falou que a vítima fazia sexo oral nele. Tá. Inclusive, ele falou alguma coisa fora dos autos ali, depois que finalizou o interrogatório, no sentido assim, eu não sou gay, tá? Não sou gay, porque ele não fazia sexo oral na vítima. A vítima que fazia sexo oral, né? Então, na cabeça dele, ele não é gay por isso. E sim a vítima. Ele falou de forma pejorativa. É aquele viadão, alguma coisa assim. De forma pejorativa em relação à vítima. Entendi. Não sei se a senhora percebeu ali, quando a senhora chegou, a vítima estava lá? O corpo estava lá? Ou já tinha sido retirado? Estava. Eu não sei se a senhora percebeu, que além do golpe de machado, né, que desfacelou o seu Raimundo, que não sei se a senhora chegou a perceber as inúmeras outras lesões que ele tinha no corpo, eu calculei mais ou menos em torno de 9 apontadas no laudo. A senhora chegou a perceber isso? Doutora, cortou 2 vezes, eu não consegui entender. Tá, vou repetir. Quando a senhora chegou, a vítima o corpo da vítima estava lá ainda. Isso. A senhora chegou a perceber que, além do golpe de machado, existiam outras inúmeras lesões no corpo da vítima? Sim, ele tinha algumas marcas espalhadas pelo corpo. Eu não fiquei muito ali porque os peritos, né, que acabam, depois que eles avaliam o corpo, eles já fecham e levam. Mas quando a gente chegou no local, além dele estar com o rosto totalmente desfigurado, ele estava com algumas marcas pelo corpo, além de estar nu, né? Ele estava coberto? Quando a gente chegou, ela cobriu ele. A Rosana disse que cobriu ele. Porque eu me lembro de uma versão dela, acredito que foi nos 2 interrogatórios. Ela fala que ela chamou ele e aí ele não respondeu. Quando ela viu, ele estava coberto até a cabeça. E aí ela puxou, viu que aquilo que tinha acontecido e ficou desesperada. Aquela coberta foi ela, então, que colocou por cima dele? Eu acho que sim, doutor. Agora eu não lembro se ela fala que ela cobriu ou se ela só tirou aqui e viu a forma que estava o rosto dele. Porque ela falou assim, eu já vi que ele estava morto. Deixa eu ver como é que você sabia que ele estava morto. Ela falou, por causa do jeito que estava o rosto dele. Só um pouquinho. Tudo bem. O Claudinei chegou a falar no interrogatório que ele e o seu Raimundo brigaram, lutaram ali, enfim. Algo que resultou ali no crime? Eu acho que em uma das versões dele, porque ele fala várias coisas, ele fala assim que parece que ele tinha transado com a Rosana. Olha, eu posso estar errado, mas parece que ele tinha transado com a Rosana. E aí a vítima também queria. E daí foi lá falar com a Rosana e ele foi lá, porque ela não queria. E aí ele foi lá salvar ela, alguma coisa assim que ele falou. Porque como ele falou tanta coisa, pra gente assim fica extremamente confuso. E é importante falar que, inclusive, depois que ele confessou, o Claudinei, ele ficou extremamente preocupado se a gente ia liberar a Rosana. Perguntou, eu fui levar a nota de culpa para ele, e ele perguntando, então agora ela vai ser liberada, né? Agora ela vai ser liberada. Então ele estava querendo ali, aparentemente, puxar totalmente para ele para tentar proteger ela. E chegou ao seu conhecimento, doutora, que enquanto eles estavam no camburão, ele olhou para a Rosana e falou, eu livrei a tua cara? Sim, ele falou isso, o agente de polícia judiciária, o Luiz, ouviu. A senhora ficou sabendo que quando a Rosana chegou na casa dos vizinhos, lá pelas 10 horas da manhã, ela falou que ela pretendia fugir, que
que eram para dar guarida, porque a polícia ia vir atrás dela. Ela falou que acho que a polícia estava indo atrás dela, né? Uhum. A senhora falou que o Claudinei estava com uma roupa da empresa, né? Isso. Uhum. Era domingo, né, doutora? Era domingo, então a empresa não funcionava, ele não trabalhava domingo. Ele estava com aquela roupa porque ele havia tirado a roupa que ele tinha cometido o crime. Então, quando ele fugiu de manhã, enfim, o horário que ele fugiu, ele saiu por uma mata que tem em frente à casa e sai na casa dele. Uhum. Durante esse trecho, ele queimou a roupa ali que ele usou no momento do crime. E aí ele chegou em casa e botou essa roupa aí da empresa dele. Ele estava com o uniforme da empresa, num domingo. Ele também aparentava estar embriagado, doutora? Sim, ele estava cheirando, exalando, assim como a Rosana. Os dois estavam exalando cheiro de álcool, mas de longe, assim. Não precisava chegar perto. Estavam com muito cheiro de álcool. E a senhora se lembra se tinha garrafa de bebida, latinha de cerveja na casa? Doutora, não me recordo agora disso. Eu gravei ali a sala, mas eu não me recordo de ter visto. Porque a casa tinha muita bagunça. Uhum. Doutora, até a senhora comentou no seu depoimento anterior que quando foi questionado a ele sobre a questão de ele estar usando a roupa da empresa, ele falou assim, em tom de deboche, porque eu gosto de usar a roupa da empresa. Isso. Quando a senhora na verdade, quando a gente chegou... Pode falar. Quando a gente chegou lá para buscar ele, além dele usar esse deboche com essa situação de falar ali para mim porque eu gosto, ele do nada já começou a falar, vocês vão ter que provar, a gente nem estava levando ele preso. Ele, vocês vão ter que provar, porque foi a Rosana, ela arranhou ele, já veio nessa versão que ele falou pro Pedro, uma versão que não tinha nada a ver, e aí ele já começou a falar isso e deboche, e não só aí, né? Ele usou de deboche também lá na delegacia, enquanto aguardava escolta, ali ele olhou para mim uma hora, inclusive eu nem fiz, porque seria uma ameaça ali, tese dele contra mim, mas ele também perguntou, olha, que estava um menino conduzindo ele, falou, você é a nova delegada? Eu falei, sim. Ele, bom saber, e começou a balançar a cabeça no sentido de bom saber que é você. Ele falou, o que você quis dizer com isso? Ele, não, bom saber, então, de deboche novamente. Até acho que eu não comentei isso no último interrogatório, aí os meninos conduziram os dois. E foi o momento que ele chegou na viatura e falou, te livrei para Rosana. Tá, foi nesse momento ali. Uhum. E então ele chegou a falar para a senhora também que teria sido a Rosana que teria matado. Falou pra gente a hora que a gente chegou. Vocês vão ter que provar que foi a Rosana, ela arranhou o pescoço dele. Mesma versão que ele deu pro Pedro. E a gente nem tava perguntando, a gente só falou, o senhor vai pra delegacia, né? Se o senhor puder ir com a gente, acompanhar e tal. A gente chegou, tinha pessoas na rua, a gente chegou tranquilo e falou, olha, teve uma situação e tal, a gente precisa averiguar, então estamos intimando o senhor para comparecer e tal. Daí ele já começou a se exaltar, falando que a gente tinha que provar, sendo que a gente estava só intimando ele. E, doutora, a senhora se lembra se na roupa que ele usou tinha mancha de sangue? Na roupa de quem? Do boi. Tinha roupa. Do boi? Aquela que ele queimou a roupa, né? E ele queimou a parte da roupa. A parte da roupa. E o machado tinha vestígio de sangue? Tinha, porque acho que ele não usou a ponta da machado, ele não usou a parte cortante do machado para matar. Ele usou a ponta de madeira. Ali tinha resquícios de sangue. Tá. Só um pouquinho, doutora. Daí a senhora falou que ele, na delegacia, ele então acabou confessando, né, que matou o Raimundo, mas ele deu uma motivação, por que ele teria matado? Alguma coisa mais... Então, é que como em cada hora ele falava... Eu lembro que ele usou uma ameaça passada. Acho que, salvo engano, o final dele ali, ele falou assim, ele tinha ameaçado ele há não sei quantos meses atrás, e ele estava com medo, mas assim, era de meses atrás. E aí chegou lá, os dois começaram a conversar, e aí ele resolveu matar. Mais ou menos, ele deu essa versão, depois ele falou que a vítima estava tentando transar com a Rosana, e ele foi lá salvar a Rosana. Depois acho que ele falou que eles estavam ali, daí
porque eu quis, teve uma hora que ele falou isso, porque eu quis matar. Então, assim, a motivação, o Claudinei, ele foi navegando ali e ele não estava. Agora, entrando, a senhora falou que ele disse que teria sido ameaçado pelo seu Raimundo, né? Mas, pelo que a senhora apurou ali nas investigações, ele frequentava a casa normalmente, do seu Raimundo, da Rosana. Olha, o que a gente apurou foi que a vítima vivia em situação de violência doméstica, tanto que a Rosana jogou água quente no rosto dele, da vítima. Ele não conseguiu sequer ser ouvido no dia em que ela fez isso com ele, porque ele estava com o rosto todo machucado. Eu ouvi ele depois, né, a Rosana ficou presa, foram ouvidos os policiais militares. Quando eu fui ouvir a vítima, ele estava querendo defender a Rosana. Primeira coisa, quando ele sentou para mim, um senhor de idade, ele estava com marcas ainda da água que ela tinha jogado nele quente, e ele falava assim, isso aqui não vai acontecer nada, fora do vídeo, eu gravei, né, ele. Primeira coisa, quando ele sentou para mim, ele falou, eu tô com ela, eu gosto muito dela, e eu não quero, isso aqui não vai para frente, né. Falei, senhor, não tem como, a gente vai ter que dar continuidade. Expliquei para ele passo a passo, e foi extremamente dificultosa a oitiva dele, porque ele não queria falar. Porque ele não queria falar. Uhum. Até, doutora, aproveitando a questão até da sua experiência, né, na delegacia, que a gente costuma falar da violência doméstica vendo a mulher enquanto vítima, né? Mas esse ciclo de violência também ocorre ao inverso. A senhora já tinha presenciado um ciclo de violência da mulher para com o homem? Doutora, cortou. Preciso que a senhora repita, me perdoe. Tá. A gente costuma falar em violência doméstica, a gente fala sempre vendo a mulher comumente como vítima, né? Mas esse ciclo inverso, uma pessoa vulnerável também pode sofrer essa violência doméstica? Completamente, inclusive no caso dele que era um idoso, porque ali ele também era vulnerável na situação, né? A gente sempre enxerga a mulher como vulnerável, porque realmente mas os idosos também são vulneráveis. Então, o seu Raimundo, ele já era um idoso. Então, ele acabava ali estando numa relação completamente abusiva em que ele estava, porque já mostra esse dia que ela, não só o dia que ela jogou água quente, porque tem um vídeo dela com uma faca ameaçando ele. E ele não procurou a polícia, ele não procurou ajuda. Isso só chegou ao conhecimento da polícia porque ela jogou água quente no rosto dele e ele ficou completamente ali e tiveram que chamar a polícia, senão ele não teria procurado a polícia. Né? Ele estava ali num relacionamento abusivo, numa condição de pessoa idosa. Os vizinhos disseram ali que discutiam, ela discutia bastante ali com ele. Teve uma situação, inclusive, eu acho que foi o Claudinei Boi que contou que ela foi manter relação sexual com o Claudinei Boi na frente da casa. Ela estava pelada no mato com ele. E a vítima estava procurando ela, e parece que daí ela ameaçou ele nesse dia, tipo, né, para ele não perturbar os dois no mato enquanto eles tinham relação sexual. Então ele estava numa situação ali completamente vulnerável e vítima vivendo um ciclo de violência, que também acontece com os homens, ainda mais com ele, que é um idoso. Uhum. E doutora, a senhora que viu o corpo ali da vítima e a situação da cena do crime, tinha alguma nota ali que indicasse que houve uma briga generalizada, mesa quebrada, ou se era uma bagunça assim do cotidiano mesmo, uma casa que não era limpa, era suja? Então, na verdade, quando a gente chegou ali no local, né, que a vítima parecia estar totalmente indefesa, porque ele estava deitado num colchão sem roupa. Né? E assim, tanto a Rosana quanto o Claudinei, eles não tinham nenhuma marca de briga, sabe? De quando você entra numa luta corporal. O que parece pra gente ali realmente é que tinham bebido. A vítima, uma pessoa idosa, provavelmente até entra em estado ali de embriaguez mais rápido, e que eles acabaram ali de forma matando ele ali sem nem que ele conseguisse defender, porque ele estava deitado na cama, numa posição de deitado. Uhum. Né? Então, com marcas no corpo, né, ali segurado, e ele sem nenhuma lesão. E ele é um idoso, ele também não conseguiria, né, ali fazer frente a qualquer agressão que fosse feita, ele era bem idoso. O dia que ele foi na delegacia, eu tive que ajudar ele a sentar. Ele era bem debilitado fisicamente, então. Ele estava debilitado, não sei se por conta da situação da água, mas eu ajudei ele a sentar, ajudei ele a levantar da cadeira. Ele estava com um pouco de dificuldade de sentar e de levantar. Ele era um idoso.
E tanto o Boi quanto a Rosana eram fisicamente, assim, a compleição física mais robusta se comparado com a vítima. Com certeza, e justamente por ela, inclusive, ter ela ser mais jovem e ter uma compleição física que ela ameaçava ele, ela jogou água nele. Então, ali ele realmente estava numa posição de vulnerabilidade. Uhum. Só um pouquinho, doutora. A situação da água fervente não foi a senhora que fez a questão do flagrante, a senhora assumiu depois, né? Desculpa, doutora, cortou. A questão da água quente, a senhora assumiu o caso depois, né? O flagrante não foi da senhora, né? Não, da água quente foi a central de flagrantes. Eu depois atuei porque a vítima não havia sido ouvida, porque ele foi para o hospital. Uhum. Então, né, para depois, para concluir o inquérito, eu pedi que intimassem ele. Quando a equipe foi intimar ele, a Rosana já estava solta, já havia sido liberada, né, da situação da água quente, e os dois estavam na mesma casa. Ah, tá. Eles moravam juntos, né? Ela fala que eles estavam separados, mas os dois moravam na mesma casa, era a mesma casa. E aí o pessoal chegou na delegacia e me contou, falou, poxa, chegamos lá para intimar, ela já está lá na casa com ele, voltaram. A gente falou, nossa, super grave, né? Ela jogou água quente, da faca na mesa. E aí foi que a gente conversei com ele, o senhor tá com medo? Ele falou que gostava dela. Uhum. Isso que ele me falou. Doutora, eu vou te perguntar um detalhe, talvez a senhora não se recorde, mas não tem problema. Quando a Rosana foi ouvida na delegacia, ela falou para a senhora assim, a senhora perguntou o que ela ficou fazendo durante todo aquele período ali, né, enquanto supostamente o Claudinei bebia com o Raimundo. E ela falou que ela ficava fazendo crochê. E aí eu olhei os vídeos e eu não vi nenhum aparato de crochê, nem tentativa, nem agulha, nem lã, fio, nada. A senhora se lembra de ter visto alguma coisa de crochê ali que ela estivesse fazendo no sofazinho ali da casa dela? Não vi, doutora. A gente olhou lá o quartinho que ela estava, inclusive, nem parece que ficava alguém lá, sabe? De tanta coisa arada que tinha por cima, assim, da cama, do sofá. Já a cama dele, não. A cama dele parecia uma cama habitável para dormir. Colchão, né, coberto. A cama que ela alegou dormir nem parecia que era própria para dormir, sabe? Porque estava cheio de coisa arada. Parecia ser mais um canto da bagunça ali do que um lugar para ela dormir. Uhum. A senhora se lembra do Boi ter falado que antes de matar a machadada, ele teria enforcado a vítima com um cabo de rodo ou vassoura, enfim? Eu lembro que ele falou que fez assim, depois ele falou que pegou uma vassoura, aí ele falou até pra gente, depois que ele confessou, que ele ia mostrar onde estava a vassoura, mas ele não mostrou. A senhora sabe me dizer se o seu Raimundo, pelo que a senhora apurou ali, né, no dia da fato, se o seu Raimundo tinha ciúmes, ou se ele deixava que isso acontecesse? Então, doutora, eu não lembro se consta nos depoimentos, ou se, porque assim, a gente vai coletando informação quando está no local, e aí depois a gente confunde com o que foi para os autos e o que foi passado para a gente, que daí às vezes, né, algumas coisas se perdem. Mas eu lembro que falaram que parece que o seu Raimundo, pela idade dele, ele já não conseguia mais ter relação sexual, assim, né, efetiva com a esposa. Eu me recordo, não me lembro de que fonte, que foi falado que ele aceitava, mas não aceitava. Então, assim, ele aceitava ali porque ele já não conseguia mais, já estava impotente, não conseguia mais dar para ela ali o que ela precisava. Então, ele permitia que o Claudinei ficava lá, mas o próprio Claudinei fala, ele aceitava e não aceitava. De repente, ele estava, né, meio que com ciúme dos dois, porque ela era mulher dele, né? Mas acabava que no meio disso tudo, ele aceitava e não aceitava, né? Tinha ali, mas nunca de forma violenta. Ninguém ali falou que ele não aceitava de forma violenta. Que ele ameaçava a Rosana para não fazer. Ela nunca procurou a polícia para relatar nada nesse sentido. Nem o próprio Claudinei. O Claudinei cita uma ameaça de 2 meses atrás, mas muda de versão toda hora. Então não há informação ali de que ele tinha ciúmes e ia fazer alguma coisa ali contra eles. A informação que tem é que os dois ali que estavam querendo ficar com a casa, a Rosana e o Boi, né? Querendo ficar ali morando juntos ali na casa da vítima.
Ah, era isso mesmo que eu ia te perguntar, doutora. Essa informação de que eles queriam, de que seria, então, a principal motivação do crime, seria o fato deles quererem ficar com a casa, também chegou para a polícia isso? Chegou, eu não lembro se foi pelo Pedro ou pela esposa do Pedro também que contaram isso, que ela tinha ali pretensões na casa. Tá. Doutora, eu vou pedir só para a senhora esclarecer, eu li o seu despacho inicial ali, né, do inquérito, e também o relatório conclusivo das investigações. E em relação à dona Rosana, a senhora estabeleceu bem a questão do nexo da autoria. Se a senhora puder, então, nos relatar novamente como que a autoridade policial concluiu no sentido dela ser suspeita do crime? Em relação à Rosana, é isso? Isso, aham. Então, em relação à Rosana, eu concluí que ela teve ali, que ela estava junto com o Claudinei Boi, primeiro pela estrutura da casa. Não haveria como alguém morrer num quarto do lado do seu, com uma divisória daquela, sem você ouvir, sem você escutar o grito. O crime dele foi extremamente violento, não tem como ele não ter gritado. Então, toda a argumentação dela não se prova minimamente nos autos. Porque ela fala que saiu de manhã de casa às 6 para buscar ajuda. As testemunhas disseram que ela só saiu às 10 depois que o Pedro foi lá. Ela viu o marido dela morto e não procurou a polícia, né? Não procurou a polícia, mentiu o horário, fala que foi para casa do pessoal às 6 da manhã, ela só foi às 10 depois que o Pedro chegou. É impossível que ela não tenha ouvido o que aconteceu ali, porque foi do lado dela. Então, as versões que ela dá são completamente contraditórias, o que parece, e o pessoal fala que sempre bebiam juntos, os três. Ela alega que não bebeu, ela estava cheirando o álcool, assim como o Claudinei. Então, era uma semelhança dos dois, o cheiro do álcool. Então, o que passa para a gente ali é que... e tem um momento, inclusive no interrogatório, que o Claudinei fala que ela viu. Ele fala isso no interrogatório dele. Não, ela viu ali o que aconteceu. Então, o que passou foi que os dois têm uma relação extraconjugal, mataram ali a vítima, os dois estavam na casa. Não tem como um ter feito e o outro não ter visto, porque a casa era muito pequena. Só que ele está tentando proteger ela ali. Inclusive, ela nega que teve um caso com ele, mesmo o Claudinei falando, e as testemunhas falando que existe um caso, ela fala que ela não tinha nada com ele. Uhum. Perfeito. Só um pouquinho, doutora, deixa eu ver só se não faltou nada aqui, só um pouquinho. A doutora ficou sabendo numa situação, me parece que aconteceu meio próximo a questão da água quente, em que a dona Rosana teria cortado o pênis do seu Raimundo, não cortado no sentido de tirar fora, mas passar, não sei, uma faca, feito um corte ali na região íntima. A senhora se lembra? Sim, uma das filhas, eu ouvi as filhas também na delegacia, e as filhas contaram disso, de que ela teria, eu não sei se ela chegou a machucar ele, agora eu não me recordo, mas que ela teria ali passado alguma coisa no pênis da vítima. Então, eu tinha me esquecido até, mais esse indicativo aí de violência foram as filhas que citaram ali no depoimento, quando foram ouvidas na delegacia. Doutora, a senhora tinha conhecimento, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Tem um laudo aqui no processo que dá conta que o seu Raimundo, ele tinha uma deficiência intelectual. Era conhecimento da autoridade policial que ele tinha essa deficiência? Ele tinha o quê? Desculpa, doutora. Ele tinha uma deficiência intelectual, a senhora tinha conhecimento disso? Doutora, não me recordo dessa informação. Doutora, a senhora falou que viu que a vítima estava agredida. Conseguiu verificar se tinha marcas de unha nela? Tinha marcas do quê? De unhada, assim, arranhado, como se tivesse arranhado com a unha. A senhora viu isso? Na Rosana, eu não me lembro. Na vítima, no seu Raimundo. A vítima, sim, a vítima tinha marcas no corpo. Além do rosto, ele tinha algumas marcas no corpo. Uhum. E a senhora se lembra, porque pela versão do Claudinei, ele teria primeiro enforcado, né? E a senhora se lembra se tinha marca no pescoço desse enforcamento? Ele falou que enforcou com cabo, se ficou uma marca, ou se a vítima tinha uma feição de quem teria sido realmente teria morrido por sufocamento? Isso na vítima também? Isso. A senhora percebeu se ela tinha essa marca no pescoço? Aqui, não. Eu não lembro de ter visto aqui. Tá.
Doutora, era só isso. Só queria aproveitar o ensejo para parabenizar a ação da polícia, que em menos de 24 horas finalizou as investigações. Então, eu não tive a oportunidade de parabenizar o Luiz, mas parabenizo ele em nome da senhora aqui, né, pelo trabalho da polícia e pela diligência que foi feita naquele dia. Parabéns, doutora. Obrigada. Obrigado, doutora. Doutora Juliana, gostaria de pedir para baixar um pouquinho o seu volume aí, porque a gente está tendo um eco, acho que é por conta do volume muito alto no seu terminal. Dito isso, passo a palavra à defesa, doutor Rafael. Obrigado, excelência. Boa tarde, doutora, tudo bem? Está me ouvindo? Boa tarde, tudo? Estou. Obrigado. Doutora, durante o tempo de atuação aqui na comarca de Cândido de Abreu, a senhora acompanhou ou tomou conhecimento de agressões mútuas entre Raimundo e Rosana? Só um minutinho, doutor. Tem como abaixar um pouco, doutora Juliana, o seu volume? Oi? Gostaria de pedir para a senhora abaixar um pouco o seu volume, está dando eco aqui para a gente. Ah, porque eu estou dentro do carro, peraí. Mas eu acho que está muito alto aí. Talvez um fone de ouvido. Melhorou? Vamos ver. Doutor, repete a pergunta, por favor. Obrigado, excelência. Doutora, durante o tempo de atuação aqui na comarca de Cândido de Abreu, a senhora tomou ciência de algum outro caso, sem sendo o fato aqui discutido ou a água quente, envolvendo o Raimundo e a Rosana? Eu só me recordo dessa situação dos dois aí, da água, que ela jogou água quente nele, e o vídeo da faca. Certo. Doutora, só para nós tomarmos ciência, quanto tempo a senhora atuou aqui na comarca de Cândido de Abreu? Eu atuei na comarca há 1 ano. Certo. Doutora, no momento em que vocês foram diligenciar na vizinhança, os vizinhos relataram constantes discussões ou algazarras? Eu lembro que eu ouvi vizinhos aí, e eles citaram, acho que no dia dos fatos, que eles não tinham visto nada, mas que era comum a bebedeira ali na casa. Mas envolvendo todos, né? Não a vítima. Eles estavam bebendo ali na casa. Relatos de discussões... Pedro, inclusive, bebia lá. Relatos de discussões a senhora não colheu, então? Oi? Relatos de discussões a senhora não chegou a colher? Eu não me recordo do depoimento das testemunhas, mas está no inquérito policial. Eu ouvi as testemunhas e fiz esse tipo de pergunta. Só não me recordo agora o que eles me falaram. Ok. Quando a senhora chegou no local de crime, a senhora observou na residência uma cena de luta corporal? Cena do quê? De luta corporal? Então, como eu disse ali, a vítima estava com o rosto desfigurado e com marcas no corpo, né? Agora, os dois não aparentavam ter marcas no corpo. Com relação... Nem a Rosana e nem o Claudinei. Entendi. Com relação aos objetos da residência. Se eles estavam fora de ordem... Porque assim, a casa era uma casa muito simples. Então, assim, a sala era um sofá que no canto tinha um colchão, do nada tinha um colchão no chão da sala. Um colchão de solteiro, que era onde a vítima estava. Então, daí já tinha um negócio para pôr televisão. Então, não era uma casa com vários objetos, era uma casa bem pobre. A senhora se recorda de ter a porta no chão? A porta estava no chão quando a gente chegou. E era sinal de arrombamento, utilizando mãos, pés, alguma ferramenta, algo nesse sentido? A senhora poderia esclarecer? Não tinha ferramenta em volta, a porta estava arrombada e caída no chão. Agora, não tem como a gente saber se foi de dentro para fora, se foi de fora para dentro que ela foi arrombada ali. Ela estava caída ali, a porta, quando a gente chegou. Inclusive, a Rosana falou que não escutou nada, depois falou que escutou a porta sendo arrombada. Certo. Muito obrigado, doutor. Agradeço. Estou satisfeito.
Obrigado, doutor. Doutora Adriana. Obrigada, Excelência. Boa tarde, doutora Juliana, tudo bem? Boa tarde, tudo. Tem uma pergunta só. Quando a Rosana foi ouvida na delegacia, então, ela não apresentava sinais no corpo de que teria sido agredida? Eu não me lembro dela apresentar sinais de agressão. Não. Não me recordo. Como eu disse ali, eu lembro da vítima ali, porque eu olhei o corpo. A Rosana, eu não lembro dela ter, inclusive, acho que ela passou para o exame de lesões corporais. Porque antes da gente entregar na cadeia pública, a gente leva o preso até a UPA. Então deve ter nos autos aí o laudo dela. Sem mais, obrigada, Excelência. Obrigado, doutora. Jurados, alguma pergunta? Não? Posso dispensar, doutora? Então, doutora Juliana, obrigado pela participação. Uma boa tarde à senhora. Está dispensada.